Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Esther capítulo 6, tá? Esther capítulo 6. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão nesse livro. É uma história fantástica, uma história muito rica, uma história cheia de suspense. Os capítulos terminam deixando suspense, né? O Tiago, o Gustavo, se puder deixar para mim, eu não sei se é só para mim aqui, é muito eco para mim, tá? Obrigado. Deixa eu abrir aqui, livro de Esther, capítulo 6. Bom, é uma história cheia de suspense, não é? É uma história intrigante, realmente ela vai nos prendendo, nos levando, né? Cada capítulo a um certo desfecho que vai se acumulando com outra tensão e ele vai se conduzindo de pouco em pouco, né? Quando Esther convida o rei e Amã para um banquete, ali o pedido dela é que eles compareçam a um outro banquete, né? Você vê que ela não tem essa pressa, esse desespero, e dentre um banquete e outro, coisas importantíssimas acontecem. Esse pedido de Esther, que vem lá do capítulo 4, né, quando ela conversa com Mardoqueu ou Mordecai. Tem versão que é Mardoqueu, tem versão que é Mordecai, né? Aqui é Mordecai. Então, essa palavra que ela vai dar, só no capítulo 7, entre um banquete e outro, muita coisa importante acontece, ou coisas muito importantes acontecem. Dá tempo de, no capítulo 5, Amã contar vantagens, pegar ali a sua esposa, pegar os seus amigos e contar vantagem. E ali dizer que só tem uma coisa para eu me sentir realizado, né? Acabar com Mordecai. Enquanto ele não se prostrar, não me honrar, né? Então aí o pessoal dá né, os amigos, a sua esposa, dão aqui a ideia de que ele manda enforcar, né? Então ele vai para enforcar Mordecai. Ali, dentro desse tempo que acontece aí de um dia para o outro, o rei não consegue dormir, e isso foi essencial para o que vai acontecer agora. Então vejamos aqui no capítulo 6 a nossa história. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Esse livro de feitos memoráveis eram aquelas crônicas que os reis tinham relatado por escrito, né? Coisas que não deveriam ser esquecidas. E vocês se lembram que lá atrás, quando Mordecai avisa o rei que tinha gente querendo matá-lo, o que acontece é que, em vez de Mordecai ser honrado, foi Amã, não é? E ele, o capítulo 2 termina assim, né? Que Mordecai descobre uma conspiração e foi investigar, e foram pendurados numa forca os traidores. Mordecai foi quem avisou, né? E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então eram anotados, todas essas coisas importantes eram anotadas, né? Só que aí esperava-se, né, como eu expliquei daquela vez, que Mordecai fosse honrado. E o que aconteceu no capítulo 3? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, que era inimigo dos judeus, né? Na cabeça do rei não tinha nada dessas coisas. Judeu, Amã, um e outro, não tinha nada disso. Mas
Era para Mordecai ter sido exaltado naquela hora, mas ele não foi. Às vezes a gente também pode pensar, puxa, houve uma injustiça comigo. Mas pensa uma coisa, pode ser a atuação de Deus, porque Deus na hora certa, Ele dá o que é necessário. Porque se aqui, Mordecai, tivesse sido honrado, não aconteceria o livramento que deveria acontecer para a sua vida lá na frente. Nós não chegamos lá ainda, mas os irmãos sabem que Amã vai ser enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. E Amã vai honrar Mordecai. Ele é que vai conduzir a honra. Então essa honra que não acontece aqui, vai acontecer lá na frente. E isso é a mão de Deus. Deus é continuamente percebido na história. A menos que você dê o livro de Esther para alguém que não conhece, nunca ouviu falar da Bíblia na sua vida, não conhece nada da Bíblia, vai ler aqui e fala assim, esse é o livro das coincidências. Mas aquele que conhece o Deus de Israel e como Ele age na história, sabe, vê Deus em cada página. É até surpreendente, né? Muitas pessoas nem percebem que o livro não fala a palavra Deus. Por quê? Porque a gente vê Deus em todo lugar aqui. Na nossa vida, mesma coisa. Não tem ninguém dizendo, e Deus, não sei o quê. Não. Cabe a gente perceber. Cabe a nós percebermos a atuação de Deus. Muita gente acha que porque não aconteceu um milagre, é porque Deus não agiu. Quando Deus continuamente age através da sua providência. E aqui uma coisa pela qual Mordecai poderia ter ficado triste, ter murmurado, porque ele não foi honrado, ter reclamado, achado que Deus se esqueceu dele, mas não. Não foi. Ele fez, Amã foi honrado. Mas tudo na história tem um propósito certo para Deus. Então a gente não deve reclamar se Deus está guardando para depois aquilo que é seu. Espere por Deus. Não é? Não estou dizendo que aquilo que a gente quer vai acontecer, mas aquilo que Deus quer. E às vezes alguma coisa pode nos chatear hoje para o nosso bem amanhã. Que tudo vai colaborar para o nosso bem. Então lembremos disso. Então veja, naquela noite o rei não pôde dormir. Normalmente na Bíblia, quando o rei não pode dormir é porque aconteceu alguma coisa. Ou ele está preocupado porque a pessoa que ele gosta está para morrer. Ou ele teve um sonho, um pesadelo e ele não podia dormir por causa daquele sonho. Aqui não nos diz nada, não sei o que aconteceu. Será que ele não conseguia dormir porque os homens de Amã estavam construindo lá a forca e estava batendo o martelo? Acho que não, né? Porque ele tinha autoridade para ir lá e mandar parar. Mas a gente não sabe. Pode ser que ele sonhou? Pode ser que ele tomou café? Não sei. Mas não nos diz nada do que aconteceu. Simplesmente o rei não pôde dormir. Não pôde dormir. Isso acontece exatamente entre um dia e outro que seria crucial para o povo de Israel, para o livramento de Israel. Parece que a vida dos judeus estava aqui por um fio, todo o povo, por todo o império, até na pequena província de Judá. Todo o Israel, todos os judeus estavam ali com a sua vida comprometida, e entre uma noite e outra, um banquete, outro banquete, não é? Ele não conseguiu dormir. Traz os livros para mim. Sabe, né? Quando você não consegue dormir, né? Você pega. Tem livros que não deixam a gente dormir, né? Porque você precisa ler o resto, você precisa saber o resto, tal. E tem alguns livros que já são mais monótonos, né? Você fala assim, aqui eu vou pegar para ler, para dar sono, né? Quem sabe ele falou assim, traz o livro de Atas aí, né? E foi ler as coisas, os relatos ali, e ficou intrigado com isso aqui. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, o livro dos feitos memoráveis.
Mordecai fez isso, mas não está escrito aqui se ele foi honrado. Né? Olha, o esquecimento que é uma provisão de Deus para o livramento de todo o povo de Israel. Uma injustiça, né? E aqui ele fala assim, no versículo 2, então: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhes foi conferido, responderam os servos do rei que o serviram. Então percebe, isso aqui era uma coisa que ele não ia fazer durante o dia, porque ele tinha muitas coisas para fazer. Ele não falou assim, traz aí o livro de Atas para eu ler, né? Não é bem um livro de Atas, né? Eu estou brincando, mas é um livro como esse, simplesmente para fazer a leitura durante o dia. Ele tinha muitas coisas para fazer, certamente, né? E à noite também, veja só, ele não pôde dormir. Ele tinha à sua disposição tantas coisas, tantas pessoas, tantos divertimentos que ele poderia chamar ali o seu próprio harém. No entanto, ele vai ler um livro de anotações. Então, que honras, nada foi conferido. Muito bem. Enquanto alguém prepara uma forca, né, lá fora, lá dentro alguém está dizendo assim, ó, o rei pergunta: quem está no pátio? Talvez ele tivesse escutado alguma coisa, né? Alguém conversando. Ora, Amã tinha entrado no pátio, então isso ele está contando agora. Volta um pouquinho no tempo, porque ele não contou, mas isso já tinha acontecido. Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Então é por isso que ele estava lá. Mas o rei não conseguiu dormir, era de noite. O que Amã estava fazendo lá? Provavelmente já era umas horas da madrugada, e Amã não queria perder a hora. Ele estava ali pronto. Ele não entrou na presença do rei, como fez a rainha Esther, mas ele estava ali, preparado para, na primeira oportunidade, ele tinha um banquete depois, né? Na primeira oportunidade que ele pudesse, então, pedir o enforcamento de Mordecai. Estava lá. Enquanto isso, o rei estava lá dentro, não pôde dormir, descobriu que houve uma injustiça e resolveu honrar Mordecai. O rei querendo honrar Mordecai, e o segundo maior ali, né, querendo enforcar Mordecai. Mas era o segundo, não era o rei. Então, olha só. Então os servos do rei disseram: Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Então veja bem, o rei tinha conselheiros. Então, quando o rei resolvia fazer alguma coisa, ele também conversava com seus conselheiros. E Amã era uma pessoa que ele gostava muito, já tinha honrado tanto Amã, e disseram que justamente Amã estava lá fora. Ele falou, então, entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Olha só, meus irmãos, aquilo que ele queria para Mordecai estava preparado para ele. Aquilo que ele queria para ele estava preparado para Mordecai. E Mordecai não está indo atrás de coisas para si. Quem gosta de engrandecimento aqui é Amã. Nós precisamos também pensar na nossa vida, se nós vivemos para a nossa própria honra. Nós não fomos criados para a glória de Deus, então é para a glória de Deus que nós devemos viver e existir. E isso vai nos trazer alegria para a vida. Porque qualquer outro tipo de alegria é uma alegria passageira e tênue. Mas a alegria daquele que vive para a glória de Deus é a alegria que vem sobre a pessoa da parte de Deus. E Mordecai não estava procurando glórias para si. Ele estava vivendo e até se arriscando ali em prol do povo judeu, da igreja de Deus no Antigo Testamento. Ele e Esther também. Então, ele chama Amã e vai falar assim, ele não diz o nome, né? Ele não diz o nome de quem será honrado. Mas, por isso mesmo,
essa omissão, né? Quem é esse homem que será honrado? É extremamente importante aqui. O rei não sabe de nada, né? Do problema dele com Mordecai. Então também uma providência de Deus, né? Que o rei não conta para Amã quem é que ele quer honrar. Aí Amã pensa, né? Amã disse consigo mesmo, dizer consigo mesmo é pensar, né? Ele diz assim: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? É tanto que o rei já fez por Amã, né? Falou assim: é a mim que ele quer honrar. Então o rei queria saber dele o que fazer para quem honrar. Então ele fala aquele que era o desejo dele. Ele dizia assim, respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se-lhe as vestes reais que o rei costuma usar. Então, ele ia usar a roupa do rei. E o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele estava pensando em si, e ele estava entregando o melhor que ele queria para si, para Mordecai, né? Parece que aquilo que o diabo quer para si, quem vai receber é o Senhor Jesus Cristo, né? E ele pergunta assim, ó, ele diz assim: entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes. Pensa na providência de Deus. Amã era um desses nobres. Ele era uma pessoa já muito honrada no império. E ele está dizendo que uma pessoa de alta posição conduza essa procissão aí, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então é uma pessoa de alto posto dizendo sobre a honra a um homem que o rei queria honrar. A surpresa disso tudo é que como é que Deus permite que um inimigo do seu povo alcance um alto posto? Olha o que ele diz agora, o rei. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Porque é que Deus permite que homens ímpios ocupem cargos de posição e coloque até nas mãos dele a igreja? Este, que estava querendo exterminar os judeus, enforcar Mordecai, na ocasião, que ele queria para si uma pessoa de alta posição, conduzindo e dizendo que o rei quer honrar, ele próprio, por ser de alta posição, o rei mandou que fizesse isso. Então o próprio Mordecai conduziria tudo isso em honra de Amã. Imagina, né? Como que ele ia conseguir pronunciar aquelas palavras? Mas ele teve que fazer. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, o levou a cavalo pela praça da cidade e o apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aqui a Amã começa a cair. Onde parece que será o ápice de todo o seu desejo. Olha, eu sou honrado assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo que alguém gostaria de ter. Eu só não estou satisfeito porque existe um homem sentado à porta do rei. Ele não me honra, ele não se ajoelha diante de mim, ele não me presta homenagens. Nós sabemos da história dos antepassados de Amã.
eram os amalequitas versus os judeus. Aqui é Amã versus Mordecai. Eles tinham uma barreira histórica entre eles, né? Uma barreira histórica. E nós sabemos que os amalequitas eram os ímpios. Então, o que é que a história, ou Deus, conduz nessa história? Então, depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa. Sabe que eu não via a hora disso acontecer. Sumir dali e parar de fazer aquilo. Angustiado e de cabeça coberta, envergonhado. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Isso é uma palavra teológica. Da boca de quem sai? Da boca dos ímpios, aqueles mesmos que aconselharam que Amã pusesse Mordecai na forca. Capítulo 5, versículo 13. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Capítulo 6, versículo 13. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Quem diz isso? Zeres, a esposa de Amã, e os amigos do rei. Eles perceberam, porque na conversa do capítulo 5, Amã, ele diz à sua esposa e aos seus amigos, enquanto virou judeu Mordecai. Por que nesse momento eles não disseram assim, não, ele é judeu? Não faça nada. Porque eles estavam por cima. Eles já tinham um decreto assinado com o anel do rei, de que num dia previsto, os judeus seriam exterminados. Agora Mordecai não honra, ele poderia esperar, então, uma hora todos os judeus serão exterminados, extermina esse daí também, acabou. Deixa esse daí para lá, não liga para ele, vai chegar a hora dele. Não, mata ele já. Mata ele já, e já começou aqui. Então eles estavam por cima. Aí com todas as histórias da vitória do Senhor sobre os inimigos de Israel, aqueles amalequitas, amigos de Amã, deveriam ter entendido nessa ocasião. É porque ele é judeu. Quem sabe se tivesse num outro livro, dizia, é porque ele serve a Yahvé, é porque ele é servo do Deus verdadeiro. Mas em Esther tem uma estratégia apropriada para não falar disso. E por isso, então, é porque ele é judeu. E o resto todos nós sabemos. Quem é o Deus de Israel, o que ele faz, toda a história, que Israel não poderia ter vencido se não fosse a intervenção de Deus. Então, os grandes feitos de Deus em prol de Israel foram conhecidos das nações. E eles aqui começam a cair em si. Olha, se ele é judeu, acabou para você. É você que vai cair diante dele. E olha, como as coisas são sucedidas. No versículo 14, falavam eles ainda, então eles estavam conversando sobre isso, ó, Mordecai é judeu, acabou para você. Enquanto eles falavam, chegavam os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Era o segundo banquete, era o dia seguinte. Tudo isso aconteceu de um dia para outro, numa noite em que o rei não pôde dormir, entre um banquete e outro. Por que ela não pediu tudo naquele banquete? Porque precisava acontecer outras coisas. Às vezes nós fazemos coisas que nem nós entendemos por quê, mas está nos planos de Deus, né? Está nos planos de Deus. E assim, a igreja, aqui nós podemos ver a igreja. Da mesma forma que aqui, este é um livro que não fala
explicitamente de Deus, mas deixa a percepção do leitor, né? O Apocalipse também é um livro que encobre as coisas, porque ele fala em linguagem que somente a igreja entenderia naquela época. Somente a igreja, lendo tudo aquilo, saberia o que quer dizer com besta, o que quer dizer com escarlate. Tudo isso aí estava lá, eles conheciam essas coisas. E ali nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus ainda estará por um fio. Tudo parecerá perdido. Tudo parecerá perdido. E antes que eles possam dizer, os inimigos da igreja, se eles são do Deus vivo, nós é que cairemos diante deles. Cristo os destrói, os extermina, os livra. E Cristo conduzirá o julgamento de todas as pessoas. Então, o que acontece na história são julgamentos pequenos do julgamento final, livramentos pequenos do livramento final, onde ali sim o dia será glorioso. E todos aqueles que quiseram destruir a igreja, que é o corpo de Cristo, todos aqueles que odiaram o nome de Jesus, como Amã odiou o nome de Mordecai, terão que se prostrar diante deles, assim como Amã honrou Mordecai no dia em que ele queria matá-lo. Todos terão que se prostrar diante do Senhor Jesus e dar glória a Deus e reconhecê-lo como Senhor. Assim Deus vai conduzindo a história como conduziu a história de Israel, como uma sombra de algo muito maior que acontecerá no âmbito mundial. Ele livrará também a igreja, e quando tudo parecia que estava acabado para a igreja, é a igreja que vai reinar eternamente com Cristo. E aqueles que odiavam a igreja terão a sua parte com Satanás no lago de fogo e enxofre. Vale a pena estar do lado de Deus. Como eu já disse, sempre seremos inimigos de alguém. Nunca teremos paz com todos. Se tivermos paz com o mundo, não teremos paz com Deus. Se tivermos paz com Deus, não teremos paz com o mundo. Mas se nós acreditamos na sua palavra, nós sabemos quem é que tem a vitória final e do lado de quem. Do lado de quem é melhor estarmos naquele dia. Então, que as palavras e a história, a parte da história que se encontra nesse capítulo, nos sirva para reflexão, para ânimo da perseverança na carreira cristã. Amém, irmãos?